Olá, meus queridos alunos! Mais uma vez estamos aqui conectados pelo sistema EAD e na nossa aula de Química nós vamos continuar com as nossas resoluções das questões sobre separação de mistura. Essa nossa aula é a aula de número 5. Espero que vocês gostem. Na aula anterior, nós ficamos na 9ª questão do exercício que vocês receberam. Nós vamos continuar esse exercício a partir da 10ª questão. Bem, o que diz a 10ª questão? Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó utilizado na limpeza doméstica é a... Bem, pessoal, aspirador de pó, ele vai separar substância sólida de substância gasosa. O ar com poeira vai ser sugado pelo aparelho e dentro dele existe um filtro ou uma tela de filtro que vai reter a parte sólida, que é a poeira, e permitir a passagem da parte gasosa através do aparelho, certo? Então, nós vamos ter a filtração. Lembrando, a decantação é o processo usado para separar sólidos suspensos em líquidos ou separar líquidos immiscíveis entre si, ou também para separar sólidos de gases através de uma máquina chamada de chicana ou câmara de poeira. A sedimentação é a mesma coisa da decantação. Você vai ter um material que é mais denso e vai ficar depositado no fundo do recipiente. A centrifugação é uma forma acelerada da decantação. Você usa uma máquina chamada de centrífuga. É muito usada nas análises de laboratório, quando você vai fazer um hemograma completo, por exemplo. E a sifonação, ele é o processo usado na decantação para separar o líquido da parte sólida, sem que o sólido seja arrastado para o outro recipiente. Então, a 10ª questão é a letra A. 11ª. Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A essa operação denominamos. Pronto. Letra A. Filtração. Filtração é para separar misturas heterogêneas de sólidos que não se dissolvem em líquidos. Então, nesse caso aqui, o material mais denso vai ficar depositado no fundo do recipiente, né? Então, não é a filtração. Vamos ter a sedimentação, como eu tinha acabado de falar na alternativa anterior. A sifonação é um processo de decantação, que auxilia na decantação, né? Onde você vai separar o líquido do sólido. A centrifugação é um processo acelerado da decantação, né? Mas ela não é usada nos tanques, nem a sifonação. E a cristalização fracionada é quando você quer obter cristais, né, de uma determinada substância, quando eles estão dissolvidos em um líquido. O processo que eu citei para vocês era a obtenção do sal nas salinas, né? Da água do mar. Então, a 11ª resposta é a letra B. 12ª. Na preparação do café, a água quente entra em contato com o pó e é separada no coador. Pessoal, coador é um nome que podemos dar também ao processo de filtração. As operações envolvidas nessa separação são, respectivamente, o que acontece na obtenção do café para ser consumido? Você vai ter que adicionar uma água quente, ou seja, essa água quente ela vai promover a dissolução da parte do pó de café que vai ser consumido. E para que isso aconteça, vai haver uma extração, ou seja, a dissolução vai fazer a extração da parte que vai ser consumida da parte que não vai ser consumida, que é aquela que não se dissolve na água quente. Então, você vai ter a extração e depois você precisa fazer a filtração para separar a parte líquida da parte sólida, que é a borra do café. Então, a alternativa correta é a letra D. Desculpa, é porque a câmera está posicionada aqui à frente. Próxima questão. Uma mistura formada por gasolina, água
serragem e sal de cozinha. Pode ser separada nos seus diversos componentes, seguindo-se as seguintes etapas. Então, aqui vocês têm que prestar atenção. Você vai ter a gasolina, que ela não se mistura de maneira homogênea com a água, então vai formar uma fase. Vamos ter a água dissolvendo o sal de cozinha, né? Ou seja, uma outra fase separada da gasolina. E por fim a serragem, que a água também não consegue dissolver. Então nós vamos ter uma mistura trifásica, onde vamos ter a água com sal, que vai ficar depositada no fundo. Vamos ter a gasolina e por fim a serragem, certo? Então nós vamos ter três fases aí nessa mistura. Lembrando que fase, pessoal, é tudo que pode ser observado na mistura, certo? Então o primeiro processo aqui que a gente vai usar é a filtração. Quando a gente filtra, a água salgada e a gasolina vão passar pelo filtro, ficando a serragem. Então nós vamos obter uma segunda mistura, que é a gasolina com a água salgada. Como são líquidos immiscíveis, nós vamos ter que decantar com o funil de Brown. Então primeiro filtra para separar a serragem, depois decanta para separar a gasolina. E para separar a água salgada, nós usamos o processo de destilação simples, separar sólidos dissolvidos totalmente em líquidos. Então nós vamos obter separadamente por esses três processos. Então a nossa resposta é a letra A. Você não pode usar a catação, porque a catação é para separar sólido de sólido. Nós temos líquidos aqui, né? A sublimação também é para separar sólido de sólido. Você vai ter uma substância na mistura que pode se sublimar, ou seja, a naftalina, o gelo seco, a cânfora, o iodo, né? O enxofre. Então, nenhuma dessas substâncias aqui são totalmente sólidas, né? A não ser o sal e a serragem. A prensagem é um processo usado muito antigamente, né? É usado muito na produção de farinha, por exemplo, né? A destilação, no caso aqui, seria para separar a água salgada, né? O processo seria o inverso. Primeiro você decantaria, depois destilaria, mas tem a serragem que você precisava filtrar. Então a resposta correta é a letra A. 14ª questão. Um sólido A está totalmente dissolvido num líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma centrifugação? Não. A centrifugação é para separar sólidos que não estão dissolvidos em líquidos, né? Como eu falei, por exemplo, separar as partes do sangue nas análises clínicas, né? Sifonação também é usada na decantação. Temos a própria decantação aqui, né? Que é para separar sólidos que estão em suspensão em líquidos. Temos a filtração, né? Que é para separar sólidos que não se dissolvem em líquidos, né? Então, o que nos resta é a destilação. Nesse caso, nós vamos ter o processo de destilação simples, porque você vai obter o líquido e vai separar do sólido. 15ª questão. Sobre os processos de separação dos materiais, indique a alternativa correta. Então, vamos lá, item por item. Letra A. Coar café é um processo de separação de materiais. É um fenômeno físico. Ora, pessoal, eu tinha dito para vocês em aulas anteriores que toda transformação da matéria é um processo físico. E no caso de coar o café, você não vai transformar o café em outra substância. Durante todo o processo, você vai obter café. Então, o material vai permanecer no início e no final, né? Então, nós vamos ter um processo físico da matéria. Então, coar café é um processo físico. Letra B. Fase de um sistema são os componentes que formam esse sistema. Não, fase é tudo que pode ser observado, ou a olho nu ou por um microscópio. Componente é cada substância que constitui a mistura.
Letra C. Um dos processos frequentemente usados para separar a água do mar do sal é a filtração. Não, pessoal. A água salgada, ela tem sólidos dissolvidos no líquido. Então, você precisa passar pelo processo de evaporação. Aí você obtém os sais, à medida que cada um vai se cristalizando, né? Ou seja, você evapora e acontece depois o processo de cristalização fracionada. No caso, como é a água do mar, precisa ser a evaporação, certo? Não é a letra C. Letra B. As substâncias passam do estado sólido para o estado líquido. Há evidência de que ocorreu reação química. Não, pessoal. Nós ainda vamos estudar sobre esse assunto. O processo de mudança de estado físico, como o próprio nome diz, é um processo físico da matéria, é um fenômeno físico, certo? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre isso bem detalhadamente. A destilação fracionada é um processo usado frequentemente para se separar dos sólidos. Não. A destilação fracionada, ela é para separar misturas homogêneas de líquidos. Líquidos que são miscíveis entre si. Como o caso do petróleo, pessoal. O petróleo, ele é obtido por essa destilação porque cada hidrocarboneto que constitui o petróleo, ele tem um ponto de ebulição diferente do outro, ou seja, há uma diferença bem grande entre os pontos de ebulição, certo? Aí você usa uma torre de fracionamento. 16ª questão. Um sistema heterogêneo bifásico, ou seja, você vai ter duas fases, vou desenhar bem aqui, ó, um recipiente, aí você vai ter duas fases, né? Tá aqui, ó. Formado de 3 líquidos diferentes, A, B e C. Sabe-se que A e B são miscíveis entre si. Então, se A e B são miscíveis, eles formam uma dessas duas fases aí. Ele afirma também que C é immiscível em A e B. Ou seja, C não consegue se misturar de maneira homogênea nem com A nem com B. E A é mais volátil que B. Então, nós vamos ter A e B, né? Formando uma única fase aqui. E vamos ter o líquido C formando uma outra fase, né? A pergunta é, com base nessas informações, os métodos mais adequados para separar os 3 líquidos são... Ora, pessoal, se nós temos 2 líquidos aqui, 2 fases que são immiscíveis, as 2 fases são totalmente líquidas, primeiro a gente faz o processo de decantação por funil de bromo, né? Nós temos então a letra B ou a letra E, né? Aí depois, para separar os 2 líquidos que são miscíveis, nós temos que usar o processo de destilação fracionada. Então, nós temos a letra E, né? Porque a letra B é decantação e fusão fracionada. A fusão é para separar sólido de sólido, certo? Que tem pontos de fusão diferentes. O que é fusão? É a passagem de sólido para líquido. Centrifugar é para separar sólido de líquido, né? Mas a decantação aqui está sendo usada 2 vezes, né? E não pode. Aí a filtração é para separar sólido de líquido também aqui, né? Então não é usado para separar 2 líquidos que são immiscíveis, né? 17ª questão. Bem, julgue os itens a seguir, marcando C para os corretos e E para os errados. Bem, vamos analisar item por item e observar o que há de errado ou o que há de certo, né? No item 1, deixa eu pegar aqui a canetinha, nós temos a evaporação permite a separação de 2 líquidos bastante voláteis. Ora, pessoal, se os 2 líquidos são bastante voláteis, a diferença do ponto de ebulição dos 2 não é muito grande, é muito próxima. Então, não tem como você fazer esse processo, né? Então, a evaporação é para separar sólido de líquido, né? Mas se você tivesse 2 líquidos cujo ponto de ebulição fosse bastante diferente, né, daria certo. Mas como ele diz que são bastante voláteis, o número 1
é errado, certo? Número 2. É possível a separação de um material homogêneo, líquido, vou dar um exemplo aqui, água e álcool, por destilação fracionada? Sim, é o processo que a gente usa para separar líquidos miscíveis entre si. Então, o número 2 está correto. Item 3. A separação de componentes do petróleo é feita com base na diferença entre as respectivas temperaturas de ebulição. Sim, o petróleo, como eu disse, ele é uma mistura homogênea de hidrocarbonetos. E esses hidrocarbonetos, eles estão na fase líquida. Então, a diferença nos pontos de ebulição de cada um, como é um pouco distante, permite que esse material seja separado por destilação fracionada. Então, a terceira é correta. Quarta, o princípio da destilação fracionada fundamenta-se na diferença de solubilidade dos sólidos em um material. Não, a destilação fracionada é um processo que é baseado nos pontos de fusão, nos diferentes pontos de fusão dos materiais líquidos. Então, a quarta questão está errada. Então, nós teremos E, C e E. 18ª questão. Ao se colocarem hexano, ele deu a densidade aqui do hexano 0,66, água, que a densidade é 1, e sal, em uma vidraria de laboratório conhecida como funil de separação, que é o funil de Bromo, assinale o aspecto adequado observado após algum tempo de repouso. Então, o que é que vai acontecer? A água ela vai dissolver o sal, então vai formar uma fase. O hexano, pessoal, ele não é solúvel em água, ok? Ele é um líquido que não é solúvel em água. Então, você vai ter duas fases diferentes. Um com a água salgada, que vai ser mais densa, né? E o outro com o hexano, que vai ser menos denso. Então, a nossa resposta correta será a letra C, né? Por que não a letra B? Porque ele diz que a água salgada, ela vai ser menos densa. E se você ver aqui, a água e o sal vão ter densidades maiores do que 0,66. Porque ao formar a mistura, a densidade você tem que somar, fazer uma média uma média aritmética entre essas densidades dos dois materiais. E com certeza será maior do que 0,66. Então a resposta é a letra C. Duas fases nessa ordem aí. 19ª questão. Na 19ª questão, ele quer que você enumere, deixa eu pegar aqui a canetinha, de cima para baixo, quais são os processos mais adequados aí. Primeiro, separar oxigênio e nitrogênio. Mistura gasosa, sempre usamos a liquefação fracionada. Então, número 1, liquefação fracionada. Óleo e água são líquidos immiscíveis. Então, nós usamos a decantação com funil de Bromo. Então, nós vamos ter a decantação com a mistura 2. Álcool e água, líquidos miscíveis entre si. O único processo possível é a destilação fracionada. Então, o item 3 vai ficar na destilação. O ferro e o enxofre. Ferro é um material que pode ser atraído por ímã. Então, para se separar do enxofre, a gente usa a separação magnética. Se não tivesse essa opção da separação magnética, o outro método que nós poderíamos usar seria a sublimação. O enxofre é um material que se sublima. Você ia aquecer aqui a mistura e o enxofre ia passar para o estado gasoso diretamente, né? De sólido para gasoso. Mas como temos a separação magnética, então a mistura 4 vai ficar aqui. E o ar e poeira. Bom, o ar aí ele não está filtrado, ele está misturado com partículas sólidas. Então ele é uma mistura heterogênea de gás com sólido. Então nós vamos ter o processo de filtração, número 5. Então a sequência fica 3, 5, 4, 2 e 1.
E para a gente concluir o nosso exercício, nós temos a 20ª questão. Essa questão, pessoal, você tem que prestar bastante atenção no diagrama que está representado aqui do lado. Ele está dizendo que existe, vou pegar aqui a canetinha, um sistema trifásico, certo? Ou seja, é uma mistura heterogênea, né? Aí você vai fazer o processo mecânico de separação de X. Processo mecânico, nós vamos separar a substância sólida, que vai ser chamada de sólido A, da separação da substância líquida heterogênea, né? Uma mistura líquida heterogênea, que é B. Então, você vai separar um sólido que estava numa mistura líquida heterogênea. Se o sistema é trifásico, pessoal, então você vai ter dois líquidos immiscíveis, né? Duas fases, e mais o sólido que não se dissolveu em nenhum desses líquidos, né? Então, com certeza, esse primeiro processo aqui é a filtração, porque você vai ter o sólido retido no papel de filtro e a mistura líquida de dois líquidos immiscíveis vai passar pelo papel de filtro. Então, o processo X é a filtração, verdade, certo? O item A é verdadeiro. Ele pergunta na letra B, o sólido A, tá aqui, ó, o sólido A é o carbonato de cálcio, CaCO3. Se você observar, logo aqui embaixo, ele está dizendo que esse sólido A, quando ele passa pelo processo de aquecimento, ele forma dióxido de carbono e óxido de cálcio. Bem, quando você faz o processo de aquecimento do carbonato de cálcio, pessoal, ele realmente se transforma em dióxido de carbono e óxido de cálcio. Então, a letra B está correta também, certo? O processo Y é a decantação. Aqui onde é que está o processo Y. Então, você tem o sistema B aqui, que ele é uma mistura immiscível, ou seja, mistura heterogênea de líquidos. Com base na diferença de densidade, é feito o processo Y, né? Então, vamos lá. Se os líquidos são immiscíveis, o processo que você vai usar aqui, usando a densidade, é justamente a decantação com o funil de bromo, né? Aí você vai obter um sistema C monofásico, né? E você vai ter um sistema D também de uma fase, né? Então, a letra C é verdadeira. A letra D. Bem, o sistema C é um material homogêneo. Não, pessoal, você não pode dizer que é um material homogêneo. Aqui pode ser uma mistura homogênea também, né? Desculpe, se ele diz que o material é homogêneo, ele está dizendo que é uma mistura homogênea. E nós já separamos os líquidos aqui, né? Então é falso, certo? A letra D é falsa. Letra E. O sistema D tem uma substância. Ora, você não pode afirmar de certeza que o sistema D é uma substância, não. Né? Pode ser novamente uma mistura aqui, né? É um sistema monofásico, né? Pode ser. Ele não será uma substância porque vai acontecer um processo de separação em água e CaCO3, né? Então, ele com certeza é uma mistura. Então, não é uma substância. A letra E está incorreta. Letra F. O processo Z é uma destilação simples. Ora, se você obtém água, que é líquida, e carbonato de cálcio, que é uma substância sólida aqui, pessoal, então com certeza você usou a destilação simples, né? Você aqueceu o sistema, a água se tornou água destilada e ficou o carbonato de cálcio, que é um sal, ou seja, você usa a destilação simples, né? Letra F está correta. A água destilada é um material? Não, pessoal. A água destilada é uma substância pura, certo? Cuidado. A água destilada é uma substância pura, não é um material. Então, nós vamos ter na 20ª questão a letra A, B, C e F como alternativas corretas. Eu espero que vocês tenham compreendido todas as questões. Qualquer dúvida, tire lá no app do Google Chrome, ok?
queria deixar novamente uma mensagem para vocês que diz o seguinte: o sucesso é atingido 2 vezes. A primeira na mente e a segunda no mundo real. Fique esperto, certo, meus amores? Até a próxima aula e um grande abraço.